Olá, estamos começando mais uma entrevista no Boletim Marco Antônio Villa, uma entrevista especial com a deputada Sâmbia Bonfim, muito ativa. Eu acho que dos 70 deputados federais de São Paulo e deputadas, certamente, se não é a mais combativa, é a que está mais presente e ativa nos grandes debates aí das comissões e do parlamento. Deputada, inclusive, isso já de antemão já dou meus parabéns à deputada. E eu queria primeiro colocar uma questão de curiosidade, antes de entrar nos temas mais estruturais. Eu me lembro que a deputada estava falando no dia do depoimento do governador Caiado, na CPI do MST, se eu não estiver enganado, e em certo momento a deputada fez referência à cidade de Goiânia, dizendo sobre a concentração de renda, altíssima concentração, ou a mais alta concentração de renda no Brasil ou nas capitais, ou algo próximo a isso. E aí, para minha surpresa, e creio que da deputada também, todo mundo aplaudiu, como se isso fosse um sinal de algo positivo. Eu estou errado, isso aconteceu mesmo, foi um delírio, e como é que a deputada recebeu tudo isso? Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Ô, Vila, eu te agradeço demais pelo convite também, pelas palavras, pelo elogio à nossa atuação e como atividade aqui na Câmara, que às vezes é inevitável diante do cenário da correlação de forças. E é verdade, assim, foi exatamente na CPI do MST, o Caiado ele veio até a comissão para, enfim, apontar possíveis crimes e problemas relativos ao movimento sem terra, e o nosso papel, que está ali de defesa do movimento, era dispor as contradições e problemas dele. E um dos temas foi justamente que, bem, a cidade de Goiânia concentra a renda, inclusive o papel que o agronegócio tem nesse alto índice de concentração de renda, era esse o objetivo da minha fala. E aí, de fato, eu fui surpreendida, não achei que fosse ter um aplauso, uma comemoração diante disso. Não sei se não entendem o conceito de concentração de renda, ou se estão tão vis e perversos que, de fato, aplaudem por elogiarem esse brutal desigualdade social que é uma marca característica do nosso país. Independentemente do que for, serviu, eu acho, para as pessoas que acompanham a CPI entender também qual é o caráter, o perfil e o intuito dos bolsonaristas que montaram essa CPI, que são maioria na CPI, que estão na presidência, na relatoria, e que fazem dela um instrumento não só de chantagem do governo Lula, mas também de aglutinar a base social mais radicalizada do bolsonarismo para seguir tentar disputando. Estamos no mundo das narrativas, né, da era das narrativas, então disputar as narrativas, mostrar que tem um grande problema na esquerda, naqueles que se organizam socialmente, o MST, a principal base social, né, assim, organizada do Lula, foi muito presente, inclusive, ali em Curitiba, enquanto ele esteve preso, e eles querem virar um pouco o jogo nesse momento que perderam as eleições. Mas eu tenho sentido que a CPI do MST tem servido como uma vitrine do próprio fracasso deles mesmo, sabe? Falta estratégia, falta coordenação, faltam dados, ficam repetindo a mesma cantinela enfadonha de que seriam bandidos, terroristas, invasores, e a coisa acaba não caminhando muito. Acho que chamaram o Caiado, como é um governador respeitado, né, foi parlamentar também muito respeitado, para tentar virar o jogo, mas por eles mesmos, por erros deles, acho que isso também não foi possível, sabe? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, deputada, como é ser? São muito poucas deputadas, esse é um problema incrível no Brasil, né? A desproporção de representação de homens e mulheres. Eu estudei uma época no México, já faz tempo, em que isso era uma coisa muito presente. E depois, por uma série de legislações que foram criadas ao longo do tempo, isso quase 30 anos que eu tive lá, isso foi mudando e mudando radicalmente num país muito marcado, o México, pelo machismo, assim como o Brasil, senão que era mais até naquele momento. Como é que fica isso, a questão da representação feminina num parlamento dominado por homens? Você citou o México, acho que é importante destacar o papel que o Brasil tem na América Latina. O Brasil é lanterninha em representação política feminina, porque o México, assim como outros países, conquistaram projetos, principalmente de reserva de vagas ou de compromisso maior das estruturas partidárias para o financiamento de candidaturas, o que possibilita hoje uma maior representação nesses lugares. Isso significa também mais projetos voltados para as mulheres. Isso não significa segmentar. Eu sou feminista, faço muita política voltada para os direitos das mulheres, mas não vejo mulheres como um segmento, como uma questão identitária. Nós somos mais da metade da população, nós estamos na esfera da produção,
como todos os homens, mas na reprodução da vida social, da reprodução do sistema, majoritariamente ainda são as mulheres, né, que estão ocupando essas tarefas. Então, falar do público feminino é falar da totalidade da sociedade brasileira. E a gente tem uma subrepresentação gigantesca. Nós temos hoje a maior representação da história do nosso país aqui no Congresso. Foram 91 deputadas eleitas, mas isso corresponde a mais ou menos 17, 18% só de mulheres. É muito aquém do que deveria. E aí, Vila, com todo Sim, respeito à trajetória de todas elas que estão aqui, em sua maioria também são mulheres que são herdeiras de capitais políticos, né? São esposas, são filhas, primas, que já têm uma trajetória construída para chegarem aqui. Mulheres que fogem a esse perfil, aí sim, são minoria de fato, né? Que romperam uma série de barreiras do machismo, da pobreza, de tudo que você pode imaginar, estão presentes hoje aqui nesse espaço. E o resultado disso são vários, são projetos de baixa qualidade voltados para as mulheres brasileiras, são poucos projetos, e é a violência política de gênero, que é um conceito ainda muito recente na sociedade, como lei foi sancionada só no ano passado, e assim como toda lei, principalmente voltada para as mulheres, demora um tempo para ser maturada. Então, a Lei Maria da sim. Penha, hoje, todo mundo sabe do que se trata, mas demorou um tempo para a sociedade compreender, assim como a lei do feminicídio. E agora, a lei da violência política de gênero, nós estamos vivenciando, né, o seu processo de consolidação na sociedade. E o que acontece é isso, somos poucas, as poucas que têm passam por todo tipo de constrangimento, assédio, humilhação, violências e ameaças, e agora tem o fato mais recente, que foi um processo de cassação, pedido de cassação, aliás, coletivo, de 6 deputadas, entre PSOL e PT, por terem se manifestado contra a aprovação do marco temporal, por terem emitido uma opinião sobre a aprovação do marco temporal. Grotesco em vários níveis. Todos os pedidos de cassação para os deputados que estavam envolvidos na convocação e na mobilização dos atos golpistas do 8 de janeiro estão todos paralisados. Eles nem sequer foram lidos pelo Arthur Lira. Aquele outro deputado de Minas Gerais, que foi para a tribuna, colocou uma peruca ofendendo as mulheres transexuais, que inclusive estão aqui no parlamento pela primeira vez, ainda não teve nenhum encaminhamento. Agora, os nossos relatores possíveis já foram até sorteados. Na próxima semana, 2 de nós já vai ter o relator definido. Então, assim, é uma velocidade para punir ou constranger, porque serve para isso também, né, para tentar intimidar, uma velocidade tão grande para fazer isso com as parlamentares de esquerda, combativas, e uma morosidade ou uma indisposição de fazer isso com os bolsonaristas. É esse o cenário que a gente vê. É, eu até anotei também aqui para não esquecer, porque muitas. Você falou uma coisa interessante que eu estava pensando aqui, porque eu entrevistei o professor Muniz Sodré outro dia, nós estávamos discutindo a questão do racismo, né? E você, em certo momento, disse, veja se eu estou enganado, porque eu fui até olhar uma outra anotação que eu tinha aqui. Não vejo as mulheres como uma questão identitária, né? Você disse, não sei se eu estou absolutamente correto, sabe porque a minha geração até é um pouco depois a do professor Muniz Sodré, muito antes da sua, a questão das mulheres, a questão dos negros não eram questões colocadas como prioritárias, era a questão que envolvia a questão das classes, né? Em suma, isso era uma questão a ser resolvida a posteriori. Isso é o que se falava, isso faz tempo, na segunda metade dos anos 70. Hoje se vê algumas vezes de forma diferente, ou por influência até da sociologia norte-americana. Então, na sua leitura, na sua visão de mundo, quando eu colocar assim, não vejo as mulheres como uma questão identitária, ou seja, você está pensando que existe a questão das mulheres, existe a questão do racismo, da homofobia, etc, etc, porém, há uma questão que precede a isso, ou seja, uma mudança radical na estrutura de poder, ou não, ou são as duas coisas que correm paralelamente? Vila, eu não vejo como uma questão que precede, mas de fato como coisas que correm paralelamente, né? Acho que a estrutura social, o modelo de desenvolvimento neoliberal nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente na América Latina, ou mais, se a gente for pensar de forma geral,
a própria forma como o sistema capitalista se estrutura, as relações de opressão e de exploração são casadas para a manutenção das desigualdades, para a manutenção da taxa de lucro, pensando nas diferenças de relação entre as classes com relação à forma como a sociedade se desenvolve. Então, mais concretamente, as mulheres, elas estão hoje no mercado de trabalho, nos postos de trabalho mais precários, são as principais vítimas da fome, são as que ganham salários menores, mas elas carregam também o que a gente costuma chamar de dupla jornada, mas carregam consigo também o trabalho reprodutivo, que é o cuidado com a casa, com os filhos, com a limpeza, que é o trabalho invisível e não remunerado, ou quando remunerado, muito mal remunerado. E, portanto, se você somar essa dupla carga de trabalho, é uma condição de exploração ainda superior do que a dos homens, trabalhadores que, de maneira geral, no Brasil, já penam muito, já sofrem muito. Então, é nessa perspectiva, assim, de maneira geral, que vejo as mulheres na sociedade brasileira como uma sociedade de classes que estão inseridas na produção, mas que o peso da reprodução do trabalho é tão grande que qualquer política pública, aí pensando como governo, como parlamentar, qualquer política pública tem que ter esse olhar, esse cuidado especial, né? Seja na esfera da segurança pública, porque além das violências cotidianas, né, da violência urbana, digamos assim, assaltos, roubos, etc., tem também a violência que acontece em função do nosso gênero, em função de estarmos, muitas vezes, numa dependência material e econômica ainda dos homens, e, portanto, essa relação de poder e de exercício de força se expressa, ou se a gente for pensar a política de enfrentamento à fome, por exemplo, né? Não é à toa que no Bolsa Família, ou no próprio auxílio emergencial, na época do governo Bolsonaro, tinha uma dupla cota voltada para as mães chefes de família. Então é mais ou menos dessa forma, assim, né? De maneira geral que eu busco ver, mas aí que trazendo para o concreto, para o material, é isso, é entender a especificidade, mas que fala também da totalidade, sabe, da sociedade brasileira. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Outro dia, conversando com o deputado Guilherme Boulos, que é candidato a prefeito de São Paulo, eu não gosto dessas expressões pré-candidato, todo mundo sabe quem é candidato ou não, acho que é eleitoral, hipocrisia, né? Não, em tal momento não pode falar, em tal momento pode, isso é uma enorme bobagem e tal. Então, eu até falei para ele como é que ele se sentia, porque em toda eleição, quando ele entrou em eleições majoritárias para o executivo, ele era a zebra, agora ele é o favorito, ao menos um ano das eleições. Aí ele falou, não é bem assim, papá. Eu pergunto o seguinte, como é que você, como uma parlamentar que tem uma vida também muito presente na cidade de São Paulo, acompanha essa mudança do eleitorado? Porque na última eleição, na presidencial, para o governador, para o governo do estado, estou tentando me lembrar rapidamente, o Fernando Haddad venceu aqui na cidade de São Paulo, né? E é uma tendência hoje, não sei, pelo olhar, pelo que eu converso, e algumas pesquisas dessas que circulam em pequena escala por aí que o pessoal me mostra, o Guilherme Boulos é o candidato favorito. A questão que se coloca é quem vai para o segundo turno com ele. Grosso modo, as pessoas falam isso. Pode ser que não ocorra isso, a gente não sabe, mas é o que se fala hoje. Eu pergunto a você, como uma militante do PSOL, como é que se explica o que o eleitorado paulistano será? Eu sei que não é um exercício de futurologia, mas o que eu pergunto a você, que tem uma vivência mais plural na cidade, porque tem gente que só conhece São Paulo no raio de 1 quilômetro, sabe, na região dos Jardins ou do Itaim, e não conhece a complexidade de uma das maiores cidades do mundo, extremamente desigual como a nossa. Como é que você vê não vou chamar de favoritismo, mas essa presença tão grande hoje de um candidato do PSOL como candidato a prefeito de São Paulo, algo que há 10 anos atrás, 8 anos atrás, seria algo impensável. Vila, na verdade, a esquerda já governou São Paulo por 3 experiências que foram muito interessantes, né? Com a Luíza Erundina, com a Marta e com o Haddad, isso no período, né, mais recente da redemocratização. E foram experiências, cada uma fruto do seu tempo. Também a da Erundina, eu considero a experiência mais avançada, porque era um consenso, era um momento de ascenso, aliás, do movimento operário, da consolidação do PT, do Programa Democrático Popular, né, das grandes ideias. Depois a Marta já foi um pouco também uma entrada nos setores mais da classe média, né? A Marta tem uma origem mais
aristocrática, digamos assim, desse perfil, desse DNA desenhado de São Paulo. E o Haddad hoje vem cumprindo com um papel mais de diálogo, inclusive, com o próprio mercado dentro do governo Lula. Então foi tendo uma atualização que foi acompanhando o que foi a adaptação programática do PT, não um redesenho do seu papel na política, e principalmente enquanto governo. Agora, o Boulos, ele aparece como nome dentro do PSOL, então ele não tem esse caminho que o PT vinha desenhando de adaptação programática, e ele consegue conciliar um perfil que dialoga muito com os setores das periferias da cidade, principalmente por ser uma liderança de um movimento social que está colocando uma pauta absolutamente sensível para qualquer pessoa que vive em São Paulo, que é a pauta da moradia, principalmente para quem é mais pobre, né? Tem muita gente que mora na rua, mas assim, muita gente vive de aluguel, paga um aluguel caríssimo para viver em caixinhas de fósforo, em lugares muito afastados do centro, que dificultam muito a mobilidade urbana. Então ele entende muito, ele tem autoridade sobre um tema que é o coração, né, dos problemas da cidade de São Paulo, e ele ainda é considerado um outsider, ainda que hoje ele seja parlamentar, um caminhão de votos, né, mais de 1 milhão de votos, ele não tem essa trajetória no executivo que faça ele parecer um político tradicional. Eu acho que isso também tem o seu agrado hoje, numa política em 2023, sabe, em que as pessoas querem combinar um pouco resultados, querem que a vida delas mude, que a vida delas dê certo. Então, acho que essa experiência com a pauta da moradia é útil numa cidade tão machucada como está São Paulo, ao mesmo tempo como uma novidade na política, alguém que vem numa crescente, né? Desde presidente, depois prefeito, deputado e agora está no auge. O apoio do PT vai ter um papel muito importante, tem esse acordo estabelecido, né, quando ele retirou a candidatura para o governo do estado, porque o PT, diferentemente do PSOL, isso é uma autocrítica, mas estamos em evolução, tem um enraizamento estruturado melhor nos bairros e periferias da cidade. Tem núcleos, tem lideranças que carregam, né, que ajudam a carregar também a candidatura. Tem nomes mais consolidados, tem uma bancada de vereadores maior, tem mais história. Então, eu acho que essa combinação o torna favorito. Só que é isso, estamos há 1 ano e meio, eu não gosto de ser pessimista, mas a gente também não vai enfrentar uma eleição difícil, toda eleição difícil, ainda mais para o pessoal, imagina, para a gente nunca é fácil, mas vai ser, a impressão que eu tenho que vai ser um movimento contra a máquina, sabe, o Tarcísio vai estar com peso na campanha do Ricardo Nunes, vão unir do PSD ao PL, por um prefeito que não tem cara, não tem nome, as pessoas mal sabem quem é o Ricardo Nunes, que tem, não digo nem que ele tem ampla taxa de rejeição, porque não se sabe nem o que se avaliar de um prefeito como esse, e que está com muito dinheiro em caixa, e que já começou aquela velha história de botar a máquina para trabalhar na véspera, né, da reta final da eleição, e a cidade está passando por uma série de reformas e obras, vários canteiros por aí. Vamos ver o quanto o movimento consegue vencer a máquina ou quanto a máquina vai se impor sobre o movimento. Vai ser uma eleição, assim, muito, muito importante, porque tem repercussão nacional, pode ser muito importante, uma virada para o próprio PSOL, essa experiência de governar uma capital como São Paulo, se tudo der certo, né? Vai ser uma eleição, assim, de muita atenção, como poucas foram até hoje na capital, assim, pela sua peculiaridade. E me chama a atenção, né? Tanta gente se unindo para tentar bater no Boulos nessa eleição. Não é uma análise, enfim, utópica ou ingênua achar que, de fato, ele tem condição de chegar lá, né? Você lembrou que o Guilherme Boulos não é um político tradicional. Você não é uma política tradicional. Como é que foi sua carreira política, assim, de forma sintética? Como é que você saiu, não sei se do movimento estudantil, do movimento popular, e chegou a deputada federal? Quer dizer, como é que foi sinteticamente esse processo? Foi muito rápido. Eu fui militante do movimento estudantil da USP, eu fiz Cefeleche, fiz letras, fui do DCE, do Centro Acadêmico, depois eu fiz parte do Sindicato de Trabalhadores da USP por pouco tempo, tive umas 2 experiências como de greve, e aí em 2016 eu me candidatei a vereadora
numa campanha bem, assim, movimento mesmo, mas, assim, um pequeno movimento, era completamente desconhecida, e eu, na verdade, nem de São Paulo originalmente sou, eu nasci no interior de São Paulo, sou de Presidente Prudente. Então eu me lancei candidata a vereadora com uma proposta, eu tinha 26, 27 anos na época, era uma ideia de lançar uma mulher jovem, com a cara do PSOL, assim, que pautava muito a luta feminista, esses movimentos de rua que na época ainda estavam com muita presença na esquerda, né? Foi logo após o processo do golpe, do impeachment da Dilma, então tinha o calor das ruas muito forte, mas sem nenhum tipo de pretensão, viu, Vila? A gente não tinha um centavo, na época não tinha fundo eleitoral, não tinha fundo partidário, não tinha nada. Eu me lembro que eu bati na porta de professores da USP para falar, passar o chapéu mesmo, como a gente fala no movimento, para dar um dinheiro para conseguir rodar alguns panfletos, e eu consegui. Na época tive 12.454 votos, o que é muito pouco, perto do, né, que os vereadores têm, foi a última vaga da Câmara, mas cheguei lá, a gente mal sabia o que estava fazendo, assim, honestamente. Acho que quem acompanhou sabe que não é falsa modéstia. Não sabia muito pouco como funcionava, porque a minha experiência com o parlamento era zero. E da minha equipe também, que eram todos muito jovens e inexperientes como eu. Mas aí, 2 anos depois, eu me lancei como federal. À época, a minha aposta bom, o pessoal tem 2 parlamentares em São Paulo, pode crescer, se tiver 3, a terceira vaga é minha. Era mais ou menos esse o cálculo, porque fiz um bom mandato, assim, aí, sem modéstia, na época, com oposição ao ex-prefeito João Dória, tive alguma visibilidade nesse sentido, e com um bom uso de redes sociais também, que naquela época já faziam muita diferença. No fim, eu fui a mais votada do partido em São Paulo, eu tive 250 mil votos, que me surpreendeu muito, porque minha votação cresceu em 20 vezes em 2 anos. E aí foram 4 anos de gestão Bolsonaro. Eu que tinha pouca experiência, estava chegando no Congresso Nacional numa conjuntura em que todos eram inexperientes, porque era um governo de extrema direita. Depois, com a chegada da pandemia, foi ainda mais desafiador, porque sessões híbridas e lidando com um delinquente, genocida, irresponsável, autoritário, golpista o tempo todo, num momento muito difícil. Depois eu engravidei também, tive meu filho nesse contexto. Então, assim, foram 4 anos, pessoal e politicamente, de muitos desafios. Mas eu acredito que eu fui reeleita porque as pessoas também viram uma dedicação, assim, sabe? Uma entrega em tentar, na medida do possível, responder ao caos e tentar extrair alguma coisa de boa para a população. Então, tive alguns orgulhos, né, dessa legislatura. Fui uma das autoras da emenda que garantiu o auxílio emergencial em dobro, por exemplo, para as chefes de família, justamente com essa preocupação, né, enfim, de compreensão do papel das mulheres no Brasil. E aí fui reeleita. Então, eu digo essa trajetória porque foi tudo muito rápido, de fato, mas sempre tentando fazer essa conexão do parlamento com as ruas, assim. E eu mudei algumas coisas, não sou mais aquela jovem, de certa forma, ingênua de 2016, porque, né, a gente chega sem saber nada no parlamento, mas algumas coisas eu ainda carrego comigo, assim, sabe? Talvez uma petulância, já me chamaram de petulante esses dias, uma ousadia, assim, de às vezes enfrentar estruturas aqui da Câmara que tá no meu DNA, assim, por enquanto ainda não perdi. Espero não perder também. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, para fechar nossa conversa, Sam. Como é que você avalia o primeiro semestre do governo Lula? Tá engatando agora, Vila. Acho que demorou um tempo para conseguir alinhar as pontas e lidar com um Congresso que ficou viciado na lógica do orçamento secreto nos últimos anos. Eram 16 bilhões de reais que eram direto para abastecer a base eleitoral, os votos e os anseios do Centrão, mas não só do Centrão, de muitos outros parlamentares também. E aí, numa conjuntura nova, numa eleição que foi apertadíssima, com um Congresso com muitos membros da extrema-direita e com Arthur Lira, hiperchantagista, com hiperpoderes, porque teve voto de tudo e de todos, o pessoal não teve, mas quase de tudo e de todos, não é simples para o governo Lula, por mais experiência e capacidade que ele, como governante, tem, e por mais respaldo que ele tenha, ainda que a eleição tenha sido apertada, de diferentes setores da sociedade, porque, acima de tudo, se formou uma frente ampla na eleição do Lula. Foi um movimento democrático que o elegeu mais, eu tenho consciência disso, mais do que um movimento de esquerda, né? Foi
Muita gente, setores da imprensa, ainda que de forma indireta, todo mundo entrou porque percebeu o problema que seria a consolidação do projeto bolsonarista. Então não é uma conjunto, ainda que tenha esse respaldo forte e amplo da sociedade, poucos dias depois teve uma tentativa de golpe aqui nos três poderes. E segue reverberando, porque não teve ainda a responsabilização dessas pessoas. A CPMI está engatando aos poucos, ainda está meio frágil, né? Ainda está faltando um momento ali de checkmate nos golpistas. Ainda não vi isso acontecendo, mas espero que chegue em breve. Está muito no campo do judiciário, né? Iniciativas úteis como essa. Acho que agora com a inelegibilidade do Bolsonaro, que deve em breve se concretizar, vai haver uma estabilidade maior, mas uma grande pedra no caminho vai seguir, uma rocha, que é a rocha Arthur Lira. Vila, é um problema grande para o governo Lula. O nosso voto, aliás, contrário, foi um pouco nesse sentido, assim, a gente está lidando, todos são chantagistas de algum modo, na política isso acontece sempre, mas é um chantagista de marca maior e com muitos poderes. Agora está com algumas exposições por conta de ações da Polícia Federal, do ressurgimento da sua ex-esposa, mas ainda segue muito poderoso, né? E não aprova nada se não for a base de muita chantagem. Então, se o governo Lula souber lidar bem com essa chantagem, tende a caminhar. Legal, Samuel, olha, foi legal a nossa conversa. O nosso canal é um canal plural, sempre na discussão no campo político-democrático, no arco mais amplo, como eu sempre digo, no interior da Constituição. Tem a esquerda, tem a centro-esquerda, o centro-direita, a direita, todos aqueles que estão no interior da Constituição, extremista, evidentemente, está fora, não dá para conversar, porque você está tendo um diálogo absolutamente irracional, e nós estamos no campo da racionalidade política. Então, agradecer muito a tua gentileza de ter atendido o meu convite, acho que foi uma boa conversa, mesmo para o nosso canal, para o público que acompanha o nosso canal, muitos ainda não a conhecem, eu a conheço porque eu acompanho o par e passo a política da cidade de São Paulo e a política federal, e foi legal você colocar essas opiniões mais amplas sobre o que você pensa, o que pensa o PSOL, e a visão que tem agora das transformações que o país está passando. A gente está passando um momento difícil, você mesmo lembrou, mas a gente está conseguindo caminhar, né? Eu até brinco com o pessoal, até em alguns lugares onde eu trabalho, que hoje os repórteres podem estar na rua fazendo uma cobertura tranquilamente com o microfone, sem ser xingados, sem ser agredidos fisicamente. Só isso já foi um avanço fantástico. Então, muito obrigado, agradeço muito. E a gente não vai ter as instituições, imagina. Obrigada, Vila, e com certeza a gente não vai ter nenhuma instituição do Estado atuando para prejudicar o nosso próprio povo, assim, no sentido de prejudicar a nossa vida, as nossas liberdades democráticas, as conquistas da Constituição. Então, estabilizar ainda leva um tempo, mas estamos caminhando. Obrigada, Vila, pela oportunidade, gostei muito da entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu.